Você quer abrir a escritura? Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Vamos ficar em pé? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Achamos, né? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecesse, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuito por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Feche seus olhos. Pai celestial, Paulo, ensinando a igreja de Coríntio, mostrou que precisamos do Espírito Santo em nossas mentes para poder conhecer a mente de Deus e ter a mente de Cristo em nossas vidas, Pai. E que essa noite possamos estar tranquilos, deixando todas as coisas lá fora e penetrando lá na eternidade. Que a Tua palavra possa chegar ao profundo do nosso coração, dando entendimento da onde nós viemos e para onde vamos, Pai. Por isso ajuda mais uma vez, Pai, porque sempre Tu tens nos ajudado, mas pedimos mais uma vez que Tu possa estar no nosso meio para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Olhando esse texto, esse capítulo de Coríntios, logo percebemos uma coisa: não é todos que têm o entendimento espiritual para compreender as Escrituras. E para você compreender a Escritura, para eu compreender a Escritura, eu preciso do Espírito Santo para conduzir isso. E Paulo, ele está montando uma estrutura aqui para mostrar claramente isso a nós. Eu vou decorrer um pouco sobre esse assunto aqui dentro desse capítulo, só para a gente amadurecer o entendimento. Ele fala assim: mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério. Agora, podemos fazer uma pergunta para a igreja: ela está oculta em mistério para nós? Não. Ela está oculta em mistério para fora. Para aquele que tem o Espírito Santo, ela já é revelada, mas Paulo está dizendo assim: mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória. Essa palavra glória, ela está fundada numa questão de você saber qual é a vontade de Deus, qual é o que Deus quer, o que Ele quer manifestar. É usada muitas vezes numa expressão chamada doxa. Então, aqui está revelada a você, mas não aqueles que não podem vê-la.
E ele continua no verso 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca terias crucificado o Senhor da glória. E o irmão Brana, ele traz uma mensagem: Cristo está em tuas mãos. Já pensou? Cristo está em tuas mãos. Como é que você vai fazer? Cristo ficou na mão de Pilatos, se lembram? Ele era um governante, ele tinha autoridade de livrá-lo e deixá-lo ir embora, mas ele não fez isso, por causa de algumas coisas que chegou ao seu coração, e ele tinha alguns contatos com a realeza, e para ter um bom contato com a igreja, e por tantas coisas, ele resolveu crucificar Cristo. Agora, essa noite, você está com Cristo em suas mãos também. Agora você vai liberá-lo, vai deixá-lo, ou vai pedir para entrar em seu coração essa noite? Fique pensando nisso. E ele vai dizendo assim: mas como está escrito, essas coisas que eu olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou aos que amam. Nós não estamos vendo nada, porque aqui está dizendo, Paulo está dizendo assim: o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo assim: não chegou ao teu coração, não viu, você não ouviu. Parece estranho, mas para quem? Para aqueles que não compreendem a palavra de Deus. Você vai entender isso porque no outro versículo ele vai reforçar um assunto aqui. Ele vai dizer assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Você está entendendo? Você é um adorador? Aonde você vai adorar? Você só tem uma maneira de adorar a Deus: em espírito e em verdade. Não existe outra maneira de adorar a Deus. Se você não adora a Deus em espírito e em verdade, você está adorando Deus em um sistema? Você está captando onde eu quero chegar? E Deus revelou aos seus filhos, revelou a você. Você não está cego, você não está compreendendo, você não está pensando, não, Ele revelou. Agora, se você ainda não foi revelado, precisa de alguma coisa que está aqui essa noite, o Espírito Santo, para abrir o seu entendimento. E ele vai dizendo assim, ó, olhe bem o que ele vai dizer: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você precisa desse Espírito de Deus para você penetrar lá e saber as coisas através de uma palavra, através da fé. Você sabe que você veio de lá. Agora, sem essa fé, você nunca saberia que você veio de lá e vai voltar para lá. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? Você já notou? Um homem conhece outro homem, porque é o mesmo Espírito. Uma mulher conhece a outra mulher, porque ela tem o mesmo Espírito, e elas se conhecem e sabem muito bem. O homem até tenta compreender a mulher, como a mulher também tenta compreender o homem, mas são espíritos diferentes. Paulo está dando uma forma para você entender como é que você entende um ao outro. E agora ele quer imprimir outra coisa importante aqui. Ele está dizendo assim, ó: porque qual do homem sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você já viu a nossa necessidade de precisar desse Espírito Santo? Você já percebeu quando você ainda tem o espírito humano, você age com as coisas que você está vendo e a ideia que você está vendo? Nós precisamos do Espírito Santo para ter um controle em nossas vidas. E Deus, Ele está nos aperfeiçoando para você realmente segurar algumas coisas ainda que são humanas,
questão emocional, questão de ficar brabo, questão de ficar com raiva, questão de tantas coisas, que você não precisa ter isso, porque o Espírito Santo controla as tuas emoções. E eu vou trazer isso através do irmão Branda, mostrando isso para você. Agora olhe bem aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do quê? Do mundo. Você está recebendo o Espírito do mundo? Não. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. O que foi dado gratuitamente por Deus? Você está entendendo? Você recebeu o quê? Fé. É um dom de Deus. Veio para você, filho de Deus. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E sem a expressão fé, você já sabe muito bem, é revelação. Sem revelação é impossível agradar a Deus. Você recebe uma revelação, você entendeu a revelação, Deus colocou no seu coração, cumpra-se aquilo que está escrito. Você nunca vai contra o que Deus não determinou a você. A revelação é uma coisa específica, ela vem em direção a você. Uns podem ter poucas, outros podem ter maiores, mas todas elas levam a um só caminho, para a promessa. Você pode ter uma fé bem pequenininha assim, mas não tem problema. Se você confiar naquilo, vai para a promessa. Você pode ter uma fé enorme. Você confiando, também vai para a promessa. E ele vai colocar mais umas coisinhas para depois a gente continuar aqui. Mas quais também falamos como palavras de sabedoria humana, mas como que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Esse é o maior problema que a gente tem. Irmãos, você compara as coisas espirituais com as coisas espirituais, ou você está pegando coisas naturais para discutir coisas espirituais? Muitas vezes acontece isso. Nosso país tem uma dificuldade imensa, sabe o quê? Em discutir. Uma vez eu falei isso atrás, há muito tempo, porque países mais velhos, países como Japão, regiões que são mais orientais, os próprios judeus, eles discutem o assunto, mas não querendo impor o assunto para as pessoas. Eu quero te explicar uma coisa. Você pega a nossa palavra, a Bíblia, e quer impor isso ao coração de alguém. Você está certo? Impor? Você tem que ir aqui, senão você vai para o inferno. Isso aqui, se você não fizer isso, você está em pecado. Isso aí, você começa a colocar jugo sobre as pessoas, porque você recebeu uma informação e agora quer que aquela pessoa seja igual a você. Não. E isso gera discussão. Eu tenho uma ideia, tem que ser assim. Outro diz, eu tenho outra ideia, tem que ser assim. Outra ideia. Não, não é isso. O cristianismo, ele está aqui para não forçar nada. O cristianismo, ele está aqui para falar a palavra e a pessoa receber por fé e crer e prosseguir a jornada da sua vida. Você não deve cobrar a ninguém, apenas você deve receber a palavra de Deus e viver. A tua ação, a tua maneira de agir, a tua maneira de expressar, a tua maneira de viver vai ajudar outra pessoa. Quando eu penso assim, recebi a mensagem agora, irmão, está assim, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que ser agora eu vou, faça isso, faça aquilo. Você está errado, a escritura está dizendo que está certo. Não é isso. Você já percebeu isso? Tempos passados viemos com estruturas realmente findadas. Se você passou pela Assembleia, se você passou por essas igrejas pentecostais, você vai perceber isso. Vai perceber claramente que ele vai dizer assim, se você hoje vir com uma saia baixa ou curta, você não toma ceia. Ou você vai ficar tantos finais de semana, tantos fora. Você está na disciplina. Você vê isso na Escritura? Pense bem isso. Então se você não vê isso na Escritura, como você vai colocar isso dentro de uma igreja? E como você vai colocar isso dentro do seu lar? Não dá certo. Dá ruptura.
A palavra de Deus você fala e a pessoa toma por fé. Quando aquela pessoa toma por fé e a palavra entra no seu coração, é mudado a maneira de você agir. Olhe bem aqui. O homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Olhe bem o que está acontecendo aqui. O homem que é espiritual discerne bem tudo. E as pessoas não discernem ele. Por que não discerne ele? Você sabe? Porque aquela pessoa que está discernindo, aquele homem de Deus, ele tem o pensamento de um homem, e ele nunca vai discernir o pensamento de Deus, porque no próximo versículo, se você olhar, porque quem conhece a mente do Senhor, só aquele que conhece a mente do Senhor é aquele que deixou o Espírito Santo entrar em sua vida e tomar controle. Ele conhece a mente do Senhor, porque a Escritura está dizendo assim, ó, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Agora você conhece a Deus. Se você tem a mente de Cristo, você tem que conhecer a Deus. Ainda se você ainda não conhece a Deus, você não tem a mente de Cristo. Por que estou falando isso? Porque eu quero entrar numa escritura que vamos reforçar esse entendimento, porque o Ibam Brana bateu várias mensagens falando sobre isso. Você quer entrar em Ezequiel 27, ele vai dizer 36, no versículo 26, ele diz assim, ó: vos darei um coração novo, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observereis. Irmãos, o que parece isso? O que ele está falando? Você já leu bastante a mensagem de Ibam Brana? Ele fala que o coração pensa. Talvez você diga assim, não, irmão Amarante, está errado, o que pensa é a minha mente. Não, o coração pensa. Primeiro entra na mente, depois desce ao coração, e o coração decide o que você vai tomar. Agora pense uma coisa, você com esse coração, que aqui a Escritura diz, esse coração de pedra, você vai aceitar a palavra de Deus? Não tem como. Aí que está o ponto. E esse ponto da questão do coração é o coração tem que ser um coração novo para pensar de maneira diferente. Agora, que maneira é diferente? Você sabe como é que é um coração de uma pessoa lá fora? Eu acho que ele vai me enganar. Eu acho que não, tem uma coisa aqui, né? Não, ela está falando mal de mim. Ela vai arranjar alguma coisa para fazer coisa assim. O pensamento de lá fora é esse pensamento. E esse pensamento entra em você e começa a conflitar com a palavra de Deus. Porque você tem que ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo e as maneiras que existem na palavra. Você começou a entender por que não pode ser esse pensamento tem que ser novo? Esse pensamento que você tem, esse pensamento que eu tenho, tem que ser mudado? Ezequiel está dizendo, um novo coração. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não quero que você levante a mão, eu só quero que você entenda o que eu estou falando para afirmar bem em você. Não faça levantar a mão, não. Não quero constranger ninguém, mas quero dizer assim, você tem o Espírito Santo? Você já se deparou e viu no espelho da palavra e me dizia assim, eu tenho o Espírito Santo? Você tem convicção? E essa noite podia dizer assim, eu posso só levantar minha mão, irmão Arante, e digo que eu tenho o Espírito Santo?
Por que estou falando isso? Porque eu quero confrontar algumas coisas que acontecem conosco na nossa jornada, que a gente pensa que tem o Espírito Santo. Uma coisa é quando Deus muda e dá um novo coração a você. Ainda isso não é o Espírito Santo. Esse é o problema. Daí você recebe um coração, começa a pensar diferente, começa a pensar de acordo com a Bíblia, começa a dizer, não, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ter aqueles frutos do Espírito, eu tenho que começar a conduzir a minha vida. Você tem um pensamento agora que quer mudar para melhor. Isso ainda não é o Espírito Santo, isso é uma obra do Espírito Santo em sua vida. E depois ele diz que ele tem que botar depois nesse coração novo um espírito novo. Agora, o que é um espírito novo? Você sabe dizer o que é um espírito novo? Um espírito novo não pode ser o teu espírito que é velho, que tem tantos outros pensamentos, outras ideias, tantas outras coisas que não levam em direção ao céu. É um desejo novo. E qual é o desejo novo que você tem? Você sabe? O desejo maior do que você tem é quando você diz assim: eu quero ir à casa do Senhor, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero louvar a Deus. Esse desejo tem que vir de onde? De Deus. Senão você nunca queria estar aqui sentado para ouvir a palavra de Deus. Então tem que ter um desejo novo, porque o teu desejo ainda era para o mundo. Eu prefiro ir no shopping, eu preciso ir num campo, eu preciso ir em tal lugar. Isso aí depois eu vou à igreja. Esse desejo ainda é mudando. E quando o desejo é mudado, você quer as coisas de Deus. Mas ainda esse desejo não é o Espírito Santo em sua vida. Já pensou isso? Por isso que os pentecostais pensavam que tinham o Espírito Santo e tinham um dom falando de língua e pulando e gritando e achavam que tinham o Espírito Santo, mas não é isso ainda. Você parece assim, você vai começar a dizer assim: Morante, então é difícil ter o Espírito Santo. Eu estou mostrando como é o mecanismo e como é que o Espírito Santo trabalha. E como você vai saber se você tem o Espírito Santo ou não? Teu desejo mudou. Teu desejo agora é celestial. Teu desejo agora é servir a Deus. Teu desejo agora é que o reino de Deus venha. Mas ainda você está num processo ainda. Depois desse processo, sim, ele diz aqui, né? Colocarei o meu Espírito em você. Irmão Branda diz que você agora, quando você tiver o Espírito Santo, Jesus fala para Pedro a mesma coisa, diz assim: quando te converteres, agora sim, você é uma testemunha e pregue aos meus irmãos. Quando você ainda não for uma testemunha, você só não é uma testemunha, você está vivendo ainda esses preceitos, mas você precisa do Espírito Santo. Daí você vai dizer: aonde tu tiraste isso, irmão Arantes? Observe aqui. Vamos ler algumas coisas para a gente entender. Ele fala assim: então Paulo está nos dizendo aqui que a própria razão pela qual recebemos o Espírito de Deus é para que possamos conhecer e entender as coisas de Deus. É isso. Então, quando o irmão Brana diz: você pode ter a doutrina certa, escute bem isso, não faça confusão com isso. Você pode ter a doutrina certa e está em seu coração, está errado em seu coração, e ele não está dizendo que ter a doutrina certa mentalmente é o mesmo que ter por revelação. Duas coisas que eu quero que você entenda. Você está numa doutrina certa, você sabe que a palavra essa é a verdadeira, você sabe que aqui estamos falando de Cristo, da doutrina de Cristo, dos apóstolos, você sabe tudo isso. Mas uma coisa é estar aqui e outra coisa é estar dentro do seu coração. É bem diferente. Sabe por que é bem diferente? Quando está aqui, você tem que manifestar alguma coisa. E muito você está nessa luta aqui, você até está feliz, você está alegre porque você recebe uma mensagem poderosa, tudo está aqui na sua mente. Mas quando vem as provas, quando vem as lutas, não reage certo. Ela tem que descer ao coração para reagir certo. Por isso que temos tantas lutas e provas, dificuldades. Domingo, sábado agora eu perguntei à igreja, perguntei assim: você está em paz?
Nós estamos em paz mesmo? Você tem certeza que está em paz? Aí você vai dizer: irmão Arantes, você não conhece a minha vida, como é que eu vou ficar em paz? Então você não conhece o Deus Todo-Poderoso que dá paz ao teu coração. E eu vou dizer uma coisa: essa paz não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Aonde que você descansou das coisas, descansou das coisas. E ele vai colocar isso para você começar a entender. Ele está dizendo assim, ó: o que ele está dizendo é que você não pode estar certo em uma doutrina ainda errada em seu coração. Isso só significa que você tem uma concepção mental, a doutrina certa, mas até que você manifeste a vida desta doutrina, mostra que você não entende. Então, mesmo que eu tenha a coisa certa e não manifesto aquilo, você está dizendo assim, ó: estou rodado, estou falido. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Se você diz que tem o Espírito Santo, tem que manifestar quem? Cristo em sua vida. Se você diz que está ali, você tem que ter isso fluindo em sua vida. Como eu posso dizer que tenho o Espírito Santo e ainda estou com tantas lutas, tantos pensamentos aqui, tantos problemas aqui, tantos... Não é que você não possa ter problema, mas isso aí você já entregou na mão de Deus. Por que você se rói? Por que você se aperta? Por que você se tranca? Porque ainda você não se entregou a Deus. Irmão Branda vai aplicar isso para a gente entender agora. O que é preciso para fazer uma vida cristã? Agora, o novo Espírito de Deus tinha que lhe dar um novo Espírito. Mas esse é um novo Espírito que Deus lhe dá para que você pudesse dar bem com o Espírito Santo. Você é obrigado a ter esse novo Espírito, que é um desejo novo, para você se dar bem com o Espírito Santo. Como esse velho espírito que você tinha, você não pode nem se dar bem com o vizinho. Preste bem atenção, irmão. Isso não é brincadeira. Isso é evangelho. Isso é o irmão Brando explicando como é essa condição. Olha aqui. Você não pode se dar bem consigo mesmo. Você não pode se dar bem com o vizinho, você não pode dar bem consigo mesmo, mas você não poderia se dar bem. Então você sabe que não poderia se dar bem com Deus. Então Deus lhe dá um novo espírito, e muitas vezes sobre entusiasmo. E se você observar a vida que ela carrega, espere, não está sofrendo, mas esperando, está descobrindo. Vê, muitas vezes você pensaria que teria o Espírito Santo. Você diz, cantando, eu falei em línguas. Certamente, estando tão perto disso, você pode fazer tudo isso, mas esse não é o Espírito Santo ainda. Não, vê, o Espírito Santo carrega registro de Jesus Cristo. Você agora começa a entender? O Espírito Santo carrega o registro, ou vou usar uma palavra melhor para você entender, o DNA, as mesmas ações, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir de Jesus Cristo. Irmãos, você sabe o que é cristão? Um cristão, ele morre para si mesmo. Ele morreu. Ele não quer saber se a palavra dele vai ser tremenda. Ele não quer nem controlar ninguém. Ele não quer dominar ninguém. Ele quer que todos vivam bem. Mas muitas vezes controlamos nossa família, controlamos nossos filhos, controlamos nossos irmãos, controlamos tantas outras coisas, e tem que ser do nosso jeito e da nossa maneira, e de como tem que ser assim. Se não for assim, eu já fico... Você está entendendo o que é controle? Vamos bater de novo na tecla. Você tem o Espírito Santo? O que a gente está fazendo essa noite não é abaixar a fé de ninguém, não. Estou colocando aqui um espelho para nós podermos nos olhar.
Porque quando a gente acha que tem o Espírito Santo e que pensa que tem, e de repente se deparamos com uma palavra de Deus para nos dar vida, para nos salvar. Sabia? Nos salvar. Porque você acha que esse tempo não está próximo? Eu vou dizer que estamos caminhando, e você vai achar que você pensa assim: como é que está Israel? Israel caminhou 40 anos no deserto. E o que a nossa geração está fazendo ainda hoje? Você sabe? Então vou reafirmar esse pensamento, porque falamos isso no domingo passado, não só aqui, mas falamos em Itajaí agora esse sábado. Eu só vou dar uma clareza maior, porque aqui eu vou abrir esse entendimento. Cadê aquelas pessoas que nasceram em 40? Cadê aquelas pessoas que nasceram em 50? Cadê aquelas pessoas que nasceram em 60? Cadê aquelas pessoas que nasceram em 30? Eu vou fazer uma pergunta a você: naquela época não era tão avivado e tão poderoso, e você não via as manifestações do Espírito Santo? Viam, né? Eu sou de 60, só para você dizer. Eu vi coisas aqui dentro do tabernáculo, vi coisas tremendas, poderes realmente que moviam as pessoas, os sentimentos, tudo isso. Mas por que não houve arrebatamento, irmão? Você já pensou isso? Por que não teve arrebatamento? Você pode perguntar para você que está mais tempo na mensagem, você dizer: por que antes que não teve arrebatamento? É duro. Não é isso que queremos? Não queremos ir para casa? Não queremos ir para o arrebatamento? Por que não teve arrebatamento, irmão, antes? Por quê? Porque estão andando no deserto. Estamos andando novamente no deserto, porque não cremos nas promessas de Deus. Como eu posso dizer para uma igreja, como eu posso aplicar isso numa igreja e dizer assim: não, nós não temos fé nenhuma, nós não temos nem fé para curar. Você fala para outra pessoa: realmente nós não temos fé para curar. Você está contra Deus. Não é você que cura, quem cura é Deus. Como é que você pode pagar daqui e falar isso? Você está diminuindo o Deus Todo-Poderoso que cura e te salvou e te libertou e trouxe na presença dEle. Por isso que não fomos ainda para o rapto, porque não confiamos na promessa de Deus. Você está sentado? Você está escutando? Estamos caminhando, pagando o preço da nossa realmente incredulidade. Irmãos, eu podia abrir isso aqui, fechar um quadro aqui, mas não quero. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Naquela época, as pessoas vinham a pé, as pessoas vinham de ônibus, as pessoas vinham de longe, elas caminhavam, pegavam 2 ônibus, elas faziam isso, e se um que tivesse o carro já passava na casa do outro amigo e trazia, outro ele passava ali e valia: me espera lá na tal lugar que eu vou passar lá, vou te pegar. E o que aconteceu? Por que não foi para o rápido? Não dá para culpar essa geração, porque essa geração são de filhos. Você está entendendo? Quando a palavra diz assim: eu e a minha casa, é eu e a minha casa e a minha família. Não é eu, é a minha casa. Está aqui, 3 peças, irmão. Não. O que está escrito lá na Bíblia é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não distorça a palavra para proteger alguma coisa de você. Você tem que aprender que você é uma pessoa fraca. Eu sou uma pessoa fraca. Agora o Deus Todo-Poderoso, Ele deixou uma promessa para afirmar isso. E se você tomou isso e desceu o seu coração, e você expressa isso como uma promessa verdadeira, eu posso dizer assim: eu sou fraco, eu sou incapaz, mas meu Deus pode fazer tudo isso, porque está na Escritura, e eu creio nisso, e confio nisso, e é assim que tem que ser. Agora, quando você diz: não, para mim não dá, então não vai dar. Temos que mudar a mente para a mente de Cristo. Você está captando o que eu estou falando? Isso não é muito. O que estamos aqui falando é de coisas que nos deixou no deserto. Nos deixou no deserto. E eu já vou explicar por que nós ficamos no deserto.
Ficamos muito tempo no deserto, sabe por quê? Costumes e tradição de homens. Você chegava, como aconteceu, eu passei pela Assembleia. Um pouco tempo eu passei, mas se você chegasse lá, o homem ganhava uma vestimenta perfeita. Calça social, uma camisa, a mulher já ganhava uma saia, uma roupa. Na hora eles corriam aqui, pegavam aqui, botavam aqui, colocavam aqui, pronto. Mas ela nem tinha e nem ele tinha uma experiência ainda com Deus. O que estava era só externo. Só externo. E esse é o maior problema que nós temos. Muitas vezes só somos casca. E o que acontece com a casca? Um dia a casca vai ser tirada e queimada. O que vai ficar no celeiro é quê? O grão. Então não podemos brincar mais com essa história de ser casca. Nós temos que saber quem somos nós. Olha aqui. Com o velho espírito que você tinha, você não poderia nem se dar bem com o seu vizinho, não poderia se dar bem consigo mesmo, e mais você poderia se dar bem, não poderia se dar bem. Então você sabe o que poderia se dar bem com Deus? Então Deus lhe dá um novo espírito, e muitas vezes sobre entusiasmo. E se você observar a vida que ela carrega, espere, não está sofrendo, mas espera, está descobrindo, vê? Muitas vezes você pensaria que teria um Espírito Santo. Você diz, canto, eu falo em língua. Certamente, estando tão perto disso, você poderia fazer tudo isso. Mas esse não é o Espírito Santo ainda. Você vê? O Espírito Santo carrega registro do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Agora, ele tomou, e o que ele fez? Dar-lhe um novo coração, dar-lhe um novo espírito. Então ele colocou o seu espírito em você. E como? Você não tem que sair por aí e fingir que é um homem cristão. Você está entendendo isso? Isso é uma coisa que acontece na natureza humana, sabia? Quando você está dentro de um grupo, você quer ser igual àquele grupo. Então você se agir daquele jeito. Não é dessa maneira. Você recebeu o Espírito Santo, você não precisa mais fingir, você é uma pessoa que é um cristão. Você não precisa se moldar aquele local ou aquela maneira de ser daquelas pessoas. Eu sou daquele grupo. Eu quero mostrar uma coisa para você. Eu sou daquele grupo dos dark. Vou passar para o jovem, para você entender. O que eles fazem? Eles estão só de roupa preta. Eu sou de grupo tal. Eles só agem daquele jeito. Eles têm uma qualificação, um espírito batendo sobre ele daquele jeito. Eu sou um cristão. Eles agem daquela maneira. Você está apenas enganando a você mesmo. Você tem que saber se você é um cristão. Vamos voltar ali só para a gente entender o que acontece. Calça social, camisa social faz um cristão? Gravata prega? Você está entendendo o que eu quero dizer? Calça e camisa social faz um cristão? Quantas vezes você saía assim, daí você via lá uma pessoa de camisa social, uma calça social e um sapato, você diz, esse é um assembleano. Você bate na tecla, você pode sair, se tiver ainda aqueles antigos, você vai dizer, esse é um assembleano. Agora eu vou fazer uma coisa, o irmão Brana usava calça social? Usava camisa social? Usava blazer? Usava. Agora, ao mesmo tempo, você usava jeans. Se naquela época você usasse jeans como assembleano, você estaria já na disciplina. Porque achavam que a roupa fazia parte de ser um cristão. E se você ler a mensagem de irmão Brano, você vai ver a primeira experiência que ele teve, de com só Jesus, que ele chegou lá, ele era um pregador batista, ele chegou naquela situação, ele estava vindo de uma pescaria, a esposa dele juntou um dinheiro, deu para ele ir nas férias, para ele aproveitar uma pescaria. Tem alguma coisa errada aí? A esposa guardar um dinheiro e dar para o marido, vai lá, vai à pescaria. Mas parece que não tem muito isso hoje, né? Tem alguma coisa que não está funcionando muito.
Eu estou falando para você entender. Ela dá esse dinheiro, ele só tem o dinheiro contadinho, ele está voltando, ele para, vê aqueles carros, só Jesus, ele para, ele fica ali no milharal e vai lá. Deus trabalha no coração dele e ele pega. Ele diz que ele nem sabe como foi mais, né? Ele pregou de uma maneira que todo mundo depois queria falar com ele. Não, ou você vai lá na minha igreja, você vai lá na... Mas cada um que vinha, cada um homem de Deus que vinha, eles tinham uma roupa. Um estava com uma roupa estilo do golfe, outro estava com uma roupa de um caçador, outro com uma roupa disso aí. Não são nenhum cristão então. Você está vendo onde que está? Muitas vezes ficamos trancados. E por que o pessoal, que o irmão Brana bate, tudo isso está acontecendo? Porque ficaram trancados em tradições. Não conseguiram deixar o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora. Eles queriam colocar de fora para dentro. Vamos aqui. Olha aqui. Então o Espírito Santo de Deus, o novo coração que Ele colocou em você, está bem no centro de você. Este é o seu impulso, onde suas emoções saem. E o novo Espírito se coloca bem no centro da nova cabeça. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fica bem no centro do seu novo Espírito. E lá, olha o que o irmão Brana vai dizer. E lá, ele controla suas emoções. Quem é que controla a emoção? É o irmão Arantes. Não. Você já viu como é que é a sua emoção quando não é controlada pelo Espírito Santo? Você já viu o que você faz? Você já viu o que aconteceu quando o Espírito Santo não controla a sua emoção? Quantas coisas acontecem? O Espírito Santo vai controlar a tua emoção até você ser adotado. Depois de ser adotado, ele vai dizer assim, ó, a ele ouvir. Porque o próprio Deus reconhece que aquele filho, agora ele pode pegar o controle. Mas muitas vezes você quer o controle sem ter capacidade de controlar suas emoções. E quem pega um controle sem ter capacidade de controlar a sua emoção, vai se matar. Você daria um carro para um filho de 5 anos? E largaria ele na BR? Por isso que existe um tempo de amadurecimento de um cristão. Você consegue ouvir isso no passado, que você teria que ter um período para ser adotado? Você ouvia de adoção, mas o que era adoção? O que é adoção? Adoção é a experiência de um cristão amadurecido. Ele chega a um nível de ser um adulto consciente e que sabe o que está fazendo. Jesus Cristo não sabia o que estava fazendo? Ele disse, estou indo para o Calvário. Você sabe o que está fazendo como um cristão? Escute bem. Personificação do cristianismo. Sim, cuidado com a ordem das escrituras. Irmão Bruno fala assim, ó, cuidado com a ordem da escritura. Vou tirar a velha cabeça de pedra. Ele quer usar uma expressão, a velha cabeça de pedra. E eu vou dar-lhe um novo coração. A velha cabeça de pedra. E vou dar um novo coração. Sabe por que ele quer dizer isso? Ele está dizendo assim, é um cabeça dura, né? Você está entendendo? É um cabeça dura, não consegue ver o que é Espírito Santo. Tem que sacar, tem que sair. Essa é a primeira ordem. Alguns deles para a primeira ordem. Agora, isto é, você está apenas começando. Então ele diz, vou te dar um novo espírito. Aonde muitos de vocês pentecostais, olha bem que ele vai falar, falharam. Vocês tinham que ter um novo espírito.
você sentiu bem, e você se sentiu assim, bem, eu me sinto bem, eu não poderia tê-lo bem. Você acabou de começar. Você começa a entender isso? Irmãos, eu vou querer mostrar isso para você entender. Talvez você vai entender o que eu estou falando. Quando você começou na fé, quando falaram de justificação para você, o que você pensava? E falavam de santificação para você, o que você pensava? Você pensava, sabe o quê? Você pensava assim, não, para justificar, eu tenho que me justificar, então eu tenho que batalhar bastante para me justificar com Deus. Então quando eu chegar lá com Deus, eu vou me justificar. Eu fiz bastante coisa, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou agora me justificando porque eu sou uma boa pessoa, ou um bom cristão, um bom isso. É isso mesmo? Nunca foi isso. Eu vou me santificar. Eu não vou mais no bar. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou fazer mais pecado. Eu vou ser bem certinho. Eu vou estar bem em casa. Eu não vou falar mal da minha esposa. Eu não vou falar mal. É isso mesmo? Esse era o pensamento de justificação e santificação. Sabe o que você está fazendo? Uma obra forçada. Você estava correndo atrás de uma obra forçada. Justificação é muito mais além de que isso. E a gente tem essa ideia, então eu vou ter que ser bem certinho, vou me agir bem direitinho, vou ser bem calminho, vou fazer isso para dizer que eu sou santificado. Puro engano. Por isso que eles não entraram para o arrebatamento. Você está entendendo agora? Por isso que não teve arrebatamento no tempo passado. Porque você tem que saber o que é justificação. Justificação é uma coisa, um ato legal de Deus. Ele que diz assim, eu te justifico. Você reconhece o sacrifício, eu te justifico. Você reconhece o sacrifício, eu te santifico. Quem santifica é Deus. Ele é santo, santo, santo. Não é tu que é santo, Ele que é santo, santo, santo. Então, apenas você reconhece o sacrifício e você fica por trás desse sangue. É o que aconteceu no Egito. O sangue foi colocado nos umbrais da porta. Não importava quem estava dentro daquela casa. Se não era cristão, se não era hebreu, se era egípcio, se tivesse dentro da casa, não morreria. Você está entendendo? Se você está atrás do sangue, você não vai morrer. Aquela mulher que estava lá, que era prostituta, que protegeu os 2 espias, ela botou um pano para dizer que aquilo ali é sangue, simbolismo do sangue. Ela atrás daquele pano, não morreu ela, não morreu o pai dela e não morreu a família dela. Daí você quer dizer, não, irmão, tem que ser muito santo. Você é santo. Se você for santo, como eu estou falando aqui, então tem alguma coisa. Por que você ainda não está lá? Estou mostrando para você. Santo, santo é o Senhor. Nós apenas reconhecemos o sacrifício e ele fica. Os hebreus reconheceram que tinha que matar um cordeiro e colocar no umbral e pronto. Você tem que estar correndo, é? Não é isso, irmão. Deus sabia que ninguém podia fazer isso, então se tranquilize, tenha paz. Olha aqui. Você acabou de começar, você só está ficando arrumado agora, você está entrando na fila. Ele tinha que te dar um novo espírito, porque você não se dava bem com o velho espírito. Então você não poderia se dar bem com o Espírito de Deus. Então ele teve que te dar um novo espírito. Você recebeu esse novo espírito? Irmãos, uma coisa eu quero que você entenda. Você e eu viemos hibridados desde o princípio. Tudo o que nós fizemos naturalmente, humanamente, não compraria a nossa salvação. Você tem certeza disso? Não compraria. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher aqui que poderia comprar a salvação. O que Deus quer é apenas que você reconheça que um justo morreu por você. E nessa nossa jornada de fé, vamos cometer erro, mesmo agora, vamos cometer erro,
vamos cometer fraqueza, vamos cometer tantas coisas ainda na caminhada. Vamos. Ninguém aqui é perfeito. Se você diz que é perfeito, você vai contra a própria palavra de Deus. Agora, o que estamos querendo aqui é reconhecer isso, tomar uma posição e deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Você está entendendo agora? Como é que eu deixo o Espírito Santo trabalhar na vida? Primeiro, tu tem que entender que o que está escrito é verdade. As promessas é verdade. Porque agora eu reconheço que Cristo morreu por mim. Agora tudo que eu vejo que está escrito é verdade. Eu posso até dizer assim, ó, eu não consigo fazer isso ainda, irmão Arante, mas é verdade. O que vai acontecer? Deus entra no negócio e muda a maneira de você agir. Vou dar um exemplo para você, que o irmão Brana fala. Você lembra daquele senhor de idade que ele chegou ali e falou com o irmão Brana? Não, mas irmão Brana, eu não vou me batizar ainda, porque ainda eu não consigo largar. Não consigo largar ainda da bebida, do cigarro, que seja, que está falando aqui, mas eu estou só mostrando o quadro para você entender. Não consigo largar. Irmão Brana, você falou assim, ó, irmão, isso aí, deixe, você não reconhece o sacrifício? Reconhece. Reconhece? Jesus Cristo não é o teu Senhor? Amém. Então se batiza. Daí você vai dizer assim, irmão Arante, ele fumando ou bebendo, você vai batizar? Eu batizaria. Você está entendendo? A obra não é humana, a obra é do Espírito Santo. Aconteceu um problema na vida dele, um acidente, para ele largar daquilo. Você captou? Deus usa várias maneiras para você deixar daquilo. Mas o que você quer? Sempre foi essa a ideia humana? Não. Para mim na igreja eu tenho que estar certinho. Para mim na igreja eu tenho que resolver tais coisas para isso. Daí o que você está fazendo? Você está fazendo de novo uma obra que acha que você pode salvar-se novamente. Não é verdade isso. Quem faz a obra é o Espírito Santo em sua vida. Você captou? Daí você diz assim, mas irmão, o que eu faço então para uma pessoa que eu gosto, que ela quer ter o Espírito Santo? Ore por ela. Ore por ele. Você quer ter o Espírito Santo? Eu não tenho ainda, irmão. Chegue hoje em sua casa, vai em um lugar secreto, dobre o seu joelho e clame pelo Espírito Santo. E eu vou dizer para você, você receberá. Você está entendendo? Agora, há desejo? Se um fundo clama, tem outro fundo para responder. E agora eu tenho uma certeza, quando você receber o Espírito Santo, todas as coisas que você não conseguia, você agora vai ser o maior vencedor dessas coisas. Você vai entender que tudo que está aí afora, tudo que você tem, tudo que você conseguiu não é nada. Eu preciso desse Cristo que me lidere daqui em diante. Eu poderia dar um exemplo, muitas vezes eu não gosto de dar exemplo meu, mas eu vou te dizer uma coisa para você. A minha experiência com Cristo foi assim, eu estava lá, eu era uma pessoa do mundo, não conhecia Deus, vivia como assim, vivia bebendo, vivia numa vida ímpia. Mas um dia, quando eu cheguei, você conhece aquela assembleia que tem lá em Biguaçu, no morrinho lá em cima? Talvez a irmã conheça porque faz, acho que contorno lá em cima, ela tem ali, ó. Eu fui para ajudar uma pessoa. Eu não queria ser um cristão, eu fui para ajudar. Quando eu cheguei lá, sentei, quando eu saí fora da igreja, Deus tratou comigo. E tratou poderosamente. Não é que eu ouvi a voz de Deus, Ele tratou no meu coração. Senti isso com toda a força, como se fosse um vidro fechando e não escutando barulho de carro, barulho de pessoa. Aqueles que foram comigo, nada. Daquele dia em diante, eu posso dar esse testemunho a você. Daquele dia em diante,
o meu pensamento, a minha mente era só servir ao Senhor. Eu não sabia como servir ao Senhor, mas eu queria servir. Se o irmão dissesse assim está escrito, eu visse ali, eu queria cumprir aquilo. De maneira nenhuma eu não queria fazer qualquer coisa, era assim, eu fazia isso. Eu passei anos sendo legalista, porque eu fui ensinado de uma maneira legalista. Daí sim, por isso que eu falo para vocês, irmão, depois que veio a doutrina de Cristo, que faz agora acho que uns 7 anos, mais ou menos, que eu pude romper isso e saber o que é um legalista dentro da palavra de Deus e ser transformado. Eu não troco esse tempo que estou vivendo agora pelo aquele tempo lá no passado, porque hoje a gente está aprendendo a palavra como ela é, e ela me transformou, mas transformou lá, e eu vim vivendo a palavra, agindo daquela maneira, e Deus reconhece quando você está fazendo isso com verdadeira certeza. É igual Paulo, eu não era um hipócrita. Esse é o ponto. Você não pode ser um hipócrita. Você tem que lutar fazendo aquilo. Não, isso aqui eu estou fazendo para Deus. Daí Deus pode reconhecer e te colocar no caminho certo para servir a Deus. Você acha que não está mudando? Você acha que a mensagem não está vindo de outra maneira? Ela está te posicionando. Irmãos, vivemos por fé. Vou te mostrar o que é fé. Você leve isso no seu coração. Eu já falei lá outra vez, eu disse assim, ó, eu não vou forçar ninguém, não quero forçar ninguém, mas vou dizer, você vive por fé. Se você não viver por fé, você não vai pelo rápido. Você me diz assim, ó, Deus cura. Você ora e diz, Deus me cura, mas você não crê. Você já pensou nisso? Você já parou nisso? Honram e falam de boca para fora, mas a ação não é real. Isso é duro. É o que eu quero que você entenda, porque isso é duro, porque não é o que eu falo, é o que eu vivo. E isso a igreja tem que estar amadurecida, porque como eu posso dizer, o irmão Brana bota isso na mensagem, se você leu, você pode confirmar isso para mim também. Ele diz assim, ó, se você não tem nem fé para curar, como é que você vai para o rápido? Que é muito maior que isso. O rápido vai transformar o teu corpo. É uma transformação. Agora, estamos aí com uma situação, alguns problemas, disso, daquilo, e não confiamos em nosso Deus, que é o curador. Você diz assim, não, o remédio não cura. Você escutou tantos e tantos tempos em sua vida dizendo que o remédio não cura. Quem cura é Deus. E você se inclina. Fique com Deus. Confia em Deus. Vamos passar para a outra parte, né?